Catedral FM. Todo dia, em qualquer lugar, uma nova melodia está no ar. Rádio Catedral vai conquistar você, trazer alegria pro seu viver. Rádio Catedral vai invadir seu lar. FM 102.3. A todo momento e em qualquer situação, Catedral toca o seu coração. Rádio Catedral vai invadir seu lar. FM 102.3. A todo momento e em qualquer situação, Catedral toca o seu coração. Rádio Catedral 102.3. Manhã de bênçãos. Comunicando, Pri Bahia. Sala de visita. 9h04, terça-feira, 29 de julho de 2014, mais um Sala de Visita entrando no ar e, como sempre, recebendo um convidado especial. E nessa manhã de terça-feira eu recebo aqui com muito carinho a Kátia Nascimento, que é coach e fonoaudióloga. Kátia, bom dia. Bom dia, Pri, bom dia aos ouvintes. Estava com saudade de você. Saudade de você também. Tudo certo? Tudo ótimo. Então tá bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre analfabetismo funcional. O que seria isso, Kátia? Bom, Pri, analfabetismo funcional é aquela pessoa, porque muito se fala em relação a analfabetismo, né? A pessoa que não sabe ler, escrever e tal. Só que hoje em dia acontece muito a questão do analfabetismo funcional, que é a pessoa que sabe ler, mas na verdade ela não interpreta aquilo que ela lê. Então ela lê sem entender nada do que ela leu. E isso está acontecendo cada vez mais. Saiu no exame dessa semana, inclusive, uma estatística de que 35% dos graduados, quer dizer, as pessoas que terminam a faculdade, não sabem interpretar um texto mais complexo. E imagina essas crianças na escola, né, que vão crescendo sem um desenvolvimento adequado. O que seria esse desenvolvimento adequado? Essa informatização exagerada, que eu chamo de informatização exagerada. Essa questão de toda criança só brincar no computador. Hoje em dia já está aí com tablet da vida, com o melhor celular que tem no mercado. Não é? E às vezes estuda numa escola simples, mas está lá com um celular. Isso me preocupa muito, sabe? Porque eles só querem ficar brincando, Facebook, né? O Facebook foi criado para maiores de 18 anos, eles burlam as datas do Facebook. Tem lá, eu tenho paciente no consultório que tem 10 anos e que tem mais postagem do que muita gente que eu conheço. E fica o dia inteiro naquele negócio. Se não está no horário da escola, você vê lá, a criatura tá online o tempo todo. Isso acaba não fazendo bem, né? Com certeza. Por quê? Porque você teria que estar brincando. Sabe aquela brincadeira do pique-pega, o pular corda, o amarelinha? Nada disso era à toa. Isso tudo desenvolvia habilidades importantes para leitura, para a escola, né? A lateralidade, então, ou seja, porque um monte de gente aí, adolescente hoje em dia, tem dificuldade para saber o que é uma direita e uma esquerda, porque não tem lateralidade. E o que faz isso? É o correr, é o brincar, aquele movimento, aquela... na cidade onde eu morava, falava cabra cega, eu não sei se é assim mesmo que fala aqui, mas que tampa o olho para poder ficar pegando o coleguinha. Então isso tudo, ou pica-alturinha, né? Tudo isso é importante. E tem os jogos também, é claro, que no videogame, que estimulam, né? Mas eles querem jogar o quê? Jogo que tenha tiro, que tenha
violência, né? Porque hoje também está exacerbado essa prática da violência, do se jogar as questões relacionadas com tiro. Eu não acho isso legal. Mas eu tô falando, eu não acho, não é eu, Kátia, é eu profissional. Porque vem prejudicando cada vez mais a escolaridade dessas crianças, né? Tanto no que diz respeito à leitura, porque quando eu falo leitura, eu falo processo total. Seja de leitura de um bom livro, quanto a leitura de números mesmo, da sentença matemática. É verdade. Então é importantíssimo mesmo. A gente até tem falado muito isso aqui na programação, de deixar as crianças brincarem, aquelas nossas brincadeiras antigas, para poder também, que isso serve na escolaridade da criança, né? Como você está dizendo. O faz de conta, né? O brincar verdade. de boneca, o brincar de carrinho, porque isso tudo estimula a imaginação, estimula a criatividade. Então isso é necessário. Não é uma futilidade ou isso é antigo, é da época da minha avó, da minha mãe ou o que seja. Não, é necessário. Essas brincadeiras, elas não existiram, não é à toa. Elas existiram por um motivo. Então que se não brinque disso, que substitua de alguma outra forma. Vai fazer um bolo com a criança e põe a mão na massa. Mas que não seja nessa tecnologia toda, né? Não que não seja bom, né, Pri? A gente excelente. fala isso, é muito bom. Adianta a vida muita coisa. Mas essa... É como você estava dizendo, não é para ficar o dia todo, né? O dia todo, né? Tem momentos. Esse tempo todo que fica, às vezes até tarde da noite, né? Eu acho complicado. Isso tem que ser maneirado. E quem tem que ver isso, quem precisa administrar isso tudo, são os pais. Com certeza. E, Kátia, diz pra gente, os brasileiros realmente leem mal? Totalmente. Porque não se tem o hábito de leitura, né, no Brasil. Muito pouco se lê. E muito mal se lê. As pessoas não têm o hábito de pegar um livro com um português adequado e você não consegue ter uma leitura, ou você não consegue ter uma escrita adequada se você não tem uma leitura. E com esse negócio também da internet, a gente observa muitas pessoas comendo letras, Comendo letras. E eu dava aula de metodologia numa faculdade. E os próprios alunos da faculdade, eu via aquele hábito de escrever o você com VC, o porquê com PQ. E é desesperador, porque é tão automático, né? A pessoa vai no não, ela come o ó, ela come as letras, porque está acostumado naquela velocidade do teclado. Mas o hábito da leitura ajuda muito isso. E começa a ler. Gente, leitura é hábito, é treino, como tudo na vida. Então começa lendo coisinha pequenininha, coisas que você goste, revista que você goste, e depois vai aumentando até chegar numa boa literatura. E é lógico que nós temos aí autores maravilhosos que todo mundo deveria ler, mas ninguém lê a não ser obrigado, né? Machado de Assis, o famoso Dom Casmurro, que todo mundo leu em algum momento da vida. Realmente, essas leituras, elas são mais difíceis. Então você precisa ter um hábito, um gosto pela leitura para você conseguir enxergar a beleza dessas literaturas mais clássicas. Exatamente. Mas tem muito livro bom no mercado, tem muito romance bom, bem escrito, e que você pode pegar e se deliciar com aquelas questões. Igual o próprio Padre Fábio tem vários livros muito bons, tem várias literaturas que o português é muito bem escrito e que você consegue alimentar, né, esse processo, essa habilidade, porque leitura é uma habilidade, essa habilidade que ela é tão importante na vida da gente. Com certeza. É como você disse, é um hábito, né? É você um costuma pegar, você começa pegando um livro pequenininho, uma coisa bem mais fácil, daqui a pouco vai aumentando e assim por diante. Até se tornar aquele hábito mesmo de você sempre ir tomar gosto, né? Porque a gente acaba gostando. Acaba gostando. Não tem jeito. Quem tem o hábito de leitura não consegue passar um dia sem ler. Que seja uma página antes de dormir, um capítulo. Mas isso precisa ser dado à criança, precisa ser estimulado para que isso aconteça. E no adulto também.
Sim. Porque pra tem todos, né? para todos. Mas eu acho que se começa da infância, fica tudo muito mais fácil. Com A gente certeza. precisa resolver isso rápido, porque tá dando desespero de ver. Você entra num elevador, tá todo mundo naquele celular, e aí de repente a pessoa sai do elevador do celular e entra na internet e não se lê mais para fazer um trabalho de escola. É o tal do Ctrl+V, do Ctrl+C, Ctrl+V, né? O copia e cola, e não se raciocina em cima mais daquela matéria para poder se inscrever, para poder fazer um trabalho bonito, de qualidade para o professor. Não. Isso é realmente triste, né? É triste. O Ctrl+C, Ctrl+V a gente observa muito na adolescência agora, porque querem ganhar tempo na internet e acabam deixando os estudos de lado. Só que o que ninguém conta para eles é que isso é crime. Sim. Porque o Ctrl+C, Ctrl+V é plágio. E plágio é crime. Então, quando chega lá na frente, numa faculdade, no ensino médio, ele já pode vir a ter problemas sérios por conta desse Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é muito importante que, inclusive, os pais saibam. Não deixe seus filhos fazerem Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso não é nem legal. Pois é. Bom, a gente estava falando agora que os brasileiros leem mal. E como que isso pode impactar na vida da pessoa, Kátia? Em tudo. Imagina você tendo uma entrevista de emprego onde a pessoa que vai te contratar, o contratante, ele pede para você desenvolver um tema sobre uma área específica. Vamos supor, você está fazendo uma entrevista para uma área de logística. Então, ele pede para escrever, por exemplo, o que a logística pode impactar dentro da empresa, ou várias coisas, né? Vários temas. Hoje, vários processos seletivos, até de quem já tem curso superior, vai entrar numa segunda graduação, por exemplo, é redação. Então você tem que fazer uma redação. O próprio Enem. O Enem hoje, a redação, ela tá pegando muito pesado a redação no Enem. A pessoa precisa aprender. Quem não lê não consegue escrever com princípio, meio e fim, porque não sabe o que é princípio, meio e fim. Não sabe contar uma história. Então, isso é muito sério em tudo. Você não consegue levar, Pri, às vezes, nenhuma conversa, porque a pessoa te pergunta uma coisa e você não consegue interpretar, aí você responde outra. É triste, né? Então, é em tudo. Relacionamento. Se você não consegue interpretar boas coisas, se você não interpreta bem uma leitura, você não interpreta a fala. Então, imagina o que isso pode gerar num casamento de uma pessoa que está falando uma coisa, o outro está entendendo outra. Porque quando a gente fala leitura, não é só a leitura do papel, é a leitura do mundo em si, é a leitura da vida. E a gente faz leitura o tempo todo. A gente está conversando aqui, eu estou olhando para você, estou te lendo e você fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa de ter um cuidado especial em relação a esses processos, né? Porque tem muita coisa envolvida na leitura. Tem as habilidades que são muito específicas, igual eu falei, a lateralidade, a questão da linguagem, o conhecimento de vocabulário, várias questões que, se você não tem o hábito, você não consegue levar. Por isso que impacta muito. Você não tem visão de mundo suficiente para poder dar conta dos problemas da vida. Entendido. Agora, como que os pais podem ajudar a mudar essa realidade nas crianças, Kátia? Estimulando brincadeira, quando menor. Massinha, que eles adoram, né? Hoje tem aquela geleca, aquele negócio que eu acho nojento, mas é ótimo, né? Sim. A própria argila para essas crianças que moram em apartamento, para ter contato com terra, porque muitos não têm. Pé no chão de quem pode ter quintal, porque isso estimula várias coisas, estimula textura. E ir para a cozinha com o filho, para poder brincar mesmo, de fazer comida, já que não pode, às vezes, brincar com uma panelinha, alguma coisa assim. A boneca, o carrinho, para quê? Para estimular. Sabe aquelas brincadeiras que a gente ficava igual uma boba quando criança, conversando com a boneca? Aí a gente falava, a gente mesmo respondia, né? Isso tudo estimula a criatividade da criança.
Então, o engatinhar, o brincar de gatinho, né? Aquela coisa de ficar correndo atrás de um parente qualquer dentro da casa, latindo, fingindo que é. Brincar de cavalinho com tio, com sei lá. Isso tudo estimula a criança pequena. Sim. A criança maior, ela tem que ter horário. Ela tem que ter horário de leitura. Ela tem que ter o horário para ela fazer as atividades da escola. Horário, criança gosta de disciplina, ela pede por disciplina. A gente já comentou sobre isso aqui também no programa, que as pessoas pedem mesmo, as crianças principalmente pedem disciplina. É necessário dar limite para elas. É atenção. Quando você faz isso, você demonstra atenção por aquela criança. Porque aí você vê aquela criança que faz birra, que faz aquela coisa toda, ela tá pedindo, pelo amor de Deus, olha para mim. É verdade. Né? Então, é por horário mesmo, olha. Todo dia, de 2 às 3, é horário de leitura. Que ela não esteja lendo. Vai chegar uma hora, ela vai ler. Dá livrinho, de acordo com a idade dela, é claro, né? Dá livrinho, dá quadrinhos, dá alguma coisa para ela ir passando. A princípio, ela só vai folhear. Quando ela é menorzinha, ela vai contar a história que ela quer através das figuras. E depois aquilo vai desenvolvendo, quando ela vê... Vai fluindo, né? E vai fluindo, aí ela vai ler. Ela falou, já que eu não tenho mesmo outro jeito, vou ler, né? Mas depois é perguntar, porque é aí que vem a interpretação. O que esse livrinho tinha de interessante? Por que fulano... E isso ajuda os pais também, ou quem cuida da criança, né? Ajuda, porque você vai ter que ler o livrinho para você poder fazer as perguntas e saber se está certo. Então acaba que vira uma brincadeira da família inteira. E fica uma coisa gostosa, agradável, né? Agradável. Então você pede, monta um teatrinho do que você leu. E isto vai fluindo. E aí vão ficando livros mais complexos. E depois tem vários livros aí que os adolescentes adoram ler quando eles têm o hábito. E sempre perguntar. E isso vai fluir na escola, porque se ele está interpretando bem um texto pequenininho em casa, ele vai interpretar também, é claro, a matéria da escola, a leitura que a professora deu no português para ler. Então isso ajuda muito. Então, assim, a forma de estimulação é essa. E disciplina. Muitas dicas, então, né? Fica aí para os nossos ouvintes nessa manhã. E agora nos adultos, Kátia? Os adultos a gente precisa descobrir o que está errado, né? Às vezes é só o hábito mesmo. Então é começar devagarzinho. Pegar todo dia alguma leitura do seu interesse e começar a ler. Um jornal, uma revista, alguma coisa interessante. Mas todo dia. Tem que ter esse compromisso. Tem que ter esse compromisso. Aí depois pegar livros e aumentando a carga cognitiva, né, que a gente chama. O que é cognitivo? Tudo que tá, todo o processo dentro do cérebro da gente. O que faz a gente entender, interpretar. Então a gente vai dando mais carga cognitiva para o nosso cérebro, né? Então a nossa cabeça ela começa a funcionar melhor. E a gente vai pedindo mais. Quando a gente vê o próprio cérebro, nossa própria cabeça tá pedindo mais. Tá querendo mais, aquilo não tá sendo mais suficiente. Então, se há algum problema de base, igual eu falei, não brincou, não tem algumas habilidades desenvolvidas, precisa desenvolver. Então, a lateralidade, por exemplo, você pode desenvolver com uma caminhada mais rápida, fazendo uma atividade física, jogando um vôlei, um futebol na rua. Alguma coisa... Ou seja, coisa simples mesmo, né? Simples, para desenvolver. Então, fazer, Pri, uma coisa que estimula a criatividade, que é super legal, fazer as atividades que você está acostumado de uma maneira diferente. Então, parece bobeira, mas não é. Então, se você... Eu gosto muito disso, sabia? Então, é ótimo. Mudar horário, isso é muito bacana. E estimula... A gente sai da rotina mesmo. Exatamente, estimula a criatividade. Então, se você vem pra rádio sempre por um caminho, faça outro. Se vem de ônibus, vem um dia a pé. Dependendo de onde mora, divide o trajeto, né? Sim, senão eu não vou chegar aqui no dia, né? Pois é. Escovar os dentes com a outra mão, tomar banho de olho fechado. São
coisas pequenas que vai fazendo com que você estimule a sua criança. Programa barato, gente. Vai passear no Parque da Lajinha, que não paga nada, e ver aquela natureza, sentar, conversar, fazer piquenique na universidade. Isso tudo estimula a criatividade, sabe? E piquenique não precisa ser aquelas mesas de filme, não. Aquelas, né? É uma toalhinha lá que tem em casa mesmo, leva um bolinho de cenoura com uma garrafinha de café e é piquenique. É sim, não vai deixar de ser, né? Não é? O que vale é a intenção do momento, vai passear com o cachorro, sei lá, são muitas coisas que se pode fazer para poder estimular. Até o brincar com o cachorro mesmo deitado no chão, brincar, deixar ele pular em cima, ver menos novela. Tudo isso Também estimula a criatividade. Boa essa, tá, Kátia? Vai ler um livro. É verdade, troca a novela pelo livro. Não é verdade? Com certeza. Não fiquem com raiva de mim, por favor. Mas às vezes é necessário mesmo, sabe? A gente mudar os hábitos pra tornar tudo muito bacana e melhor pra gente, né? Com certeza. Qualidade de vida é o que todos nós queremos e precisamos. E a gente não tem tempo, né, Pri? Então a gente precisa aproveitar esses tempos que às vezes a gente tá ocioso na frente de uma TV. Não é deixar de ver tudo que gosta, mas deixa um horário, um programinha lá, menos o jornal, tá, gente? O jornal é necessário. O jornal é necessário. E vá assistir, e vá fazer alguma coisa, pegar uma revista, igual a gente falou, né? Um livro interessante, tem muita coisa linda por aí e que precisa, tá pedindo, tá gritando para ser lida e a gente não faz. É verdade. Bom, então vamos colocar isso em prática a partir de hoje, que o nosso bate-papo sirva mesmo, né, de reflexão para muitas pessoas aí que acompanham a nossa programação. Com certeza, principalmente para mudar os hábitos das nossas crianças, que não é clichê nenhum dizer que são o futuro do nosso país, e a gente está precisando de um futuro muito bom. Sim. Então que essas crianças venham bem preparadas para que elas possam ser mais felizes num Brasil futuro. Com certeza, isso só depende de nós, né? Só depende de nós, igual eu disse. São os pais, os tios, os avós, as pessoas que cuidam mesmo dessas crianças. São próximos, né? Que são próximos, as madrinhas, que são extremamente importantes aí na formação. Então são essas pessoas que precisam fazer que algo mude. Não adianta só reclamar, né, Pri? É verdade, a gente sempre precisa diz. fazer alguma coisa. A gente precisa arregaçar as mangas e fazer algo de importante, de bacana mesmo. Não adianta só sentar no sofá e reclamar. Com certeza. Algo tem que ser feito. Porque o problema é nosso. É sim, é de todos nós, né? De todos nós, exatamente. Bom, 9h25. Infelizmente, nosso bate-papo tá chegando no finalzinho, Que Kátia. pena, tão rapidinho. Mas vamos marcar novamente um novo certeza. contato. Ô, Kátia, eu gostaria muito de te agradecer aqui pela participação com a gente. Você teria algum telefone, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com você? Tenho sim. Eu que agradeço, Pri, novamente o convite. O meu telefone é o 3082-1670. 3082-1670. E tem o meu e-mail, que se as pessoas quiserem mandar alguma dúvida, pedir alguma dica, alguma coisa para desenvolver as habilidades, pode me mandar. É Kátia com K, Kátia R de rato, N de navio, kátiarn@gmail.com. Tá certo. Então a Kátia tem aí esses contatos. Você que tem alguma dúvida, quiser alguma dica, como ela mesma disse, é só entrar em contato com ela, que prontamente você vai atender, né, Com Kátia? certeza, com certeza. Bom, eu te agradeço mais uma vez pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Meu abraço e até o nosso próximo contato. Com certeza, Pri. Boa tarde. Oi, boa tarde. Olha só, a pessoa tá trocada. Bom dia para todos os ouvintes, uma excelente semana e um ótimo final de semana para todo mundo. Para você também. Com Um grande sol, por abraço. favor. Isso, de preferência. Feira, é só